nossos estudos agora, como eu falei ainda há pouco, a deputada federal Iracema Portela, do PP, o jornalista Arimatea Carvalho, editor executivo do jornal Meio Norte. A gente vai falar sobre vários assuntos com a deputada, ela que é a única mulher na bancada federal do Piauí. A questão das vítimas da seca, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em anos importantes, onde o Brasil está na pauta de eventos mundiais, a gente tem que estar atento à nossa legislação e fiscalização no que diz respeito a isso, a questão da descriminalização das drogas, que foi amplamente discutido com a Comissão de Juristas no Senado, propondo mudanças no Código Penal no que diz respeito a esse assunto, entre outros pautados por você pelo 9411-7777. Vamos começar, deputada, bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença nos 70 minutos. Vamos começar falando dessa questão das drogas. Ainda há pouco nós mostramos uma matéria com uma psicóloga e o enfoque no tipo de vítima das drogas hoje em Teresina, no caso feminino. A Rede Meio Norte, a senhora também, estão apoiando uma campanha para a construção de uma unidade feminina para tratamento de dependência química na Fazenda da Paz. A senhora tem sido incansável em relação a isso, inclusive com projetos nacionais, como vice-presidente de uma comissão importante que trata desse assunto em Brasília, de uma frente que trata disso. Qual é a sua posição sobre isso? Que projetos a senhora tem apresentado nesse sentido e principalmente a sua posição em relação a esse polêmico assunto que voltou à pauta essa semana, que eu citei ainda há pouco. Boa noite. Boa noite, Maia. Prazer estar aqui com vocês. Com relação à questão da descriminalização das drogas, eu sou radicalmente contra. Eu acho que só vai aumentar o consumo e aumentar o número de usuários. Eu não acredito assim, em nenhum fator positivo que essa proposta vá trazer para a sociedade brasileira. E eu acredito assim, que esses juristas que estão propondo essas mudanças no Código Penal, eles estão muito baseados no país, em Portugal, porque lá foi efetivado a outra realidade, outra realidade, né? São só 10 milhões de habitantes, aqui nós somos 200 milhões de habitantes, é completamente diferente essa realidade. E eu acho o seguinte também, que essa proposta, ela também descriminaliza os pequenos traficantes. E no Brasil hoje, a maior rede de distribuição de drogas que nós temos é feita pelo pequeno traficante. Então, esse problema é um problema muito sério que eu vou me posicionar radicalmente contra. Eu acho que ele não favorece em nada essa luta que nós estamos tendo, né? Eu acho que ele vai de encontro com tudo que nós acreditamos, com tudo que nós estamos lutando agora lá na Câmara dos Deputados. E que a frente, inclusive, estudou isso amplamente. Aqui mesmo no Piauí, a senhora esteve à frente de uma comissão estadual de combate às drogas, trouxe especialistas para falar sobre esse assunto e todos foram unânimes em dizer que o Brasil não está pronto, pelos motivos que a senhora citou, entre outros, né? A questão da unidade feminina, só complementando, Arimatea, da Fazenda da Paz, de que maneira a senhora está auxiliando, ajudando nesse projeto e qual é a importância dele exatamente, na sua opinião? Bem, hoje o estado do Piauí não conta com nenhuma instituição que trate das mulheres. E as mulheres, elas precisam, né, de um tratamento diferenciado dos homens. É uma outra realidade, é uma outra demanda. Então, nós estamos ajudando a Fazenda da Paz, né, até na parceria com a Gespisa. Hoje, através de um 0800 280 8632, os consumidores da Gespisa vão poder doar entre 5 e 10 reais para a construção e a manutenção dessa unidade feminina. Eu já fiz a minha doação, viu, Maia? Que bom, então... e acho que as pessoas precisam ter mecanismos de fazer a doação. Aqui nós vamos fazer um programa com essa mobilização, já estamos fazendo, mas um programa vai culminar com tudo que foi feito até agora, no dia 23 de junho, né? Acredito que a senhora deverá ser convidada para participar também, vai ser o dia inteiro de programa, e as pessoas querem ajudar, mas não sabem como. Essa questão da Gespisa é uma forma, né? É uma forma. E além dessa parceria, a Gespisa e Fazenda da Paz, eu também coloquei, através de uma emenda parlamentar minha, 500 mil reais
para a parte de equipamentos dessa unidade feminina. Eu acho, Maia, que devagarzinho, né, com muita vontade política, a gente vai conseguindo, né, transpor as dificuldades e realmente fazer a diferença para essas pessoas que estão tão necessitadas, né? Sem dúvida. De ajuda. Tantas famílias estão acometidas por esse mal, né, que é as drogas. Sem dúvida. Arimateia, boa noite. Boa noite, Maia. Boa noite, deputada. Boa noite, Parabéns Ari. pelas iniciativas aí para ajudar a construir essa unidade feminina. A senhora tem focado muito sua atuação na Câmara também na questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. E o Brasil vai sediar a Copa do Mundo e depois Olimpíadas. Qual é a estratégia que políticos, sociedades, organismos da sociedade civil organizada vão adotar para evitar que os milhares de turistas aproveitem a vinda ao Brasil, alguns deles, para explorar sexualmente nossas crianças e adolescentes? Bem, nós fazemos parte da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes na Câmara de Deputados. Esse é um gravíssimo problema social que nós temos no país e também é uma violação tremenda dos direitos humanos. Então, nessas obras de infraestrutura e nessa proximidade que está, esses grandes eventos, né, como Copa, Olimpíadas, então nós temos que tomar uma atitude mais séria, mais drástica, né, porque existem muitas pessoas, muitos turistas que vêm ao Brasil justamente para praticar esse tipo de turismo, né, que é o turismo sexual. Então, são crianças que estão, na maioria das vezes, em situações de vulnerabilidade, né, de extrema pobreza, que acabam, coitadas, sendo envolvidas, né, nesse crime. E, infelizmente, o Nordeste termina sendo o foco, ainda é, infelizmente, o foco principal desses maus turistas, digamos assim. É verdade. E aqui no Piauí, o Piauí ele está na posição, né, na 19ª posição no que diz respeito à exploração sexual. Muita gente fica até admirado, né, pensando que aqui não tem, mas tem muito. Sim. Nesse ano de 2012, nós já tivemos 633 através 633 denúncias através do Disque 100. E no ano de 2011 foram 970 casos de exploração sexual comprovados. Nossa, em 5 meses a gente já tem mais de 600 casos. Olha, esse ano vai bater o próximo. Não sabia desse número. 34 pontos mapeados de prostituição. Você viu uma cidade pequena, né? Mas por onde passa o entroncamento rodoviário é um problema realmente muito grande. Eu achei oportuno essa... Segundo a Polícia Rodoviária Federal, aqui no Piauí nós temos 50 pontos, né, de exploração sexual, sendo desses 50, 34 pontos críticos, extremamente críticos. Então, é uma situação que nós temos que sem dúvida, né, bater de frente. Eu acho importante a senhora levantar essa bandeira nacional, porque quando se fala da Copa, a gente só critica o atraso das obras, que a gente sabe que é gravíssimo, né? Muito grave. A gente vê sempre sobre um outro aspecto, mas esse aspecto é novo em relação a esses eventos, né? Ninguém nunca tinha abordado isso dessa forma, agora, com essa preocupação. O que eu acho assim que existe muito no que diz respeito a essa questão da exploração sexual é também a impunidade. Eu acho que tem muita, né, impunidade. Nós temos que passar a punir, né, mais severamente essas pessoas, né? Agora, deputada, voltando agora para o Piauí, novamente, né, só para o Piauí, a questão da seca. A gente, de novo, está sofrendo com a questão da estiagem. A senhora recebeu autoridades nesse assunto, diretores, que apresentaram para a senhora o projeto de uma adutora para o semiárido, que pode beneficiar aí cerca de 600 mil piauienses. É possível fazer isso? Em que pé está? O que está sendo apresentado nesse sentido? Não, esse drama da seca é um drama que já perdura por muitos e muitos anos, né? Atingindo milhares de famílias. E atingindo também, eu acho que o desenvolvimento, né, social, o desenvolvimento econômico aqui do nosso estado, né, o Piauí. Então, foi apresentado a mim, através da CPRM, através do Dr. Francisco Laje, um geólogo e a sua equipe, esse projeto da adutora do semiárido. Ele vai beneficiar 600 mil pessoas, vai passar por 48 municípios e ele tem capacidade, né, de distribuição de água por 300 anos. Atualmente, um habitante do semiárido ele tem em média diariamente 20 litros de água por dia.
E com esse projeto da adutora do semiárido, ele vai poder ter até 150 litros de água por dia. Então, eu estou muito assim, otimista com relação a esse projeto. Agora, não é um projeto barato, é um projeto caro, claro. Mas eu acho assim que precisa da união de toda a bancada do Piauí em torno desse projeto, porque é um projeto que vai simplesmente solucionar o problema. Um problema que não tem mais como adiar. Nós não podemos mais adiar, nós temos que resolver o problema. É caro? É sim, é caro. Mas você vê, aqui no estado do Ceará, constroem obras, né? Obras imensas através do governo federal. Então, nós temos que também fazer esse tipo de obras aqui no nosso estado. Então, é fundamental que a bancada do Piauí se una em torno desse projeto. Agora, deputada, e muita gente falando aqui, eu também quero uma adutora para minha cidade. Na hora que você falou em adutora, todo mundo se posiciona. As perguntas dos telespectadores, que são perguntas, às vezes, até mais pertinentes, mas eu gostaria de só registrar que realmente a senhora é muito otimista, porque, veja bem, a seca, ela interessa aos políticos especialmente, porque o governo, em época de estiagem mais duradoura, ele concede uma bolsa, ele cria uma frente de trabalho, ele convoca o exército para distribuir água em carros-pipa. Isso tudo deixa o cidadão, o eleitor, numa condição de subserviência, de vulnerabilidade que interessa a muitos políticos, não a todos, não é possível generalizar. Então, esse otimismo realmente impressiona, porque a adutora é uma obra cara, necessária e que resolveria de uma vez por todas, mas a senhora acredita seguramente que isso interessa aos políticos, resolver e acabar com a dependência do sertanejo? Bem, essa vai ser uma prioridade para mim. É a questão da seca, a questão da adutora. É muito triste você ver famílias, né, não ter água para sua sobrevivência. É muito triste você ver famílias cultivar sua lavoura, né, e ver lá tudo perdido. Deve ser muito triste para essas pessoas ver os seus animais morrendo nos pastos. Então, a questão da seca não interessa para mim. E eu luto pelo desenvolvimento do estado do Piauí. Agora, eu falei da questão das adutoras, que as pessoas estão dizendo, eu também quero, porque realmente é uma solução que poderia resolver muito. Aí os telespectadores estão perguntando qual é a sua posição na Câmara Federal para aprovar os 30% de risco de vida para os vigilantes. É o Carlos quem pergunta. Ele diz que não vê uma mobilização na Câmara no sentido de aprovar esse projeto. Não, eu já fiz um requerimento, eles me solicitaram. E eu fiz um requerimento para o presidente da Câmara para que entrasse logo em pauta. A outra pergunta é sobre a questão do Hospital da Mulher. Em que pé está? Pois é, a obra está sendo licitada. Em breve nós vamos, sim, ter o começo dessas obras do Hospital da Mulher. Um outro telespectador pergunta se existe algum assunto... Eu só queria, assim, Maia, só para registrar que a deputada... Ela tem o poder de mandar, né, o recurso, como eu mandei, os 25 milhões, mas assim, a questão da execução fica mais, né, com o poder executivo, né? Então, assim, não depende muito do parlamentar. Uhum. Mas nós acompanhamos de perto essa questão do Hospital da Mulher e eu acredito que em breve, como é um projeto, assim, a menina dos olhos, né, do nosso governador, eu tenho certeza que em breve vai estar começando essas obras. Tem um telespectador perguntando se existe alguma discussão na Câmara em relação ao uso de celular em sala de aula. Por coincidência, hoje um internauta, telespectador de 70 minutos, pediu para a gente fazer urgente uma matéria sobre esse assunto. Que está impossível o celular em sala, os celulares são roubados, eles têm que vistoriar todas as crianças, ou na rede particular, ou na rede pública, que crianças assim, até só não é do maternal, mas do ensino infantil, diz que está todo mundo dizendo. É bem existe interessante, uma né? discussão em relação a isso ainda? Eu não ouvi falar ainda em alguma discussão, né? É um tema novo. Inclusive, eu vou até saber da minha assessoria para ver lá junto à consultoria da Câmara se existe algum projeto, porque é bem interessante. Quem sabe até eu apresentar, né, esse projeto. São os desafios das novas tecnologias. Com relação à telefonia, só para registrar, complementar, essa semana na Comissão de Defesa do Consumidor, nós tivemos uma audiência pública com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e todos os representantes das telefônicas, né, das telefonias, a Oi, a TIM, a Claro, a Vivo. As queridas, né? As queridas de todas.
A senhora todos, também né? tem o mesmo otimismo em relação às telefonias Não, que em relação à seca? Não, Quais né? são as novidades? Eu não tenho otimismo nenhum, porque para melhorar o serviço da telefonia no Brasil, é fundamental que seja aplicado 50 bilhões de reais. Né? Então, eu não tenho a menor pretensão que isso vá ser investido, porque as operadoras elas têm interesse em lucrar, né? Mas fazer os investimentos necessários para melhorar o serviço dos consumidores, aí é uma outra história. Aí eu já sou um pouquinho pessimista, Ari. Um outro telespectador disse que na Serra em Jacobina é enxergado, ele falou assim, prometido, sei lá, uma barragem, disse que lá deveria ter, eles não têm água. Um outro telespectador disse... A adutora do semiárido, ela passa por Jacobina. Ok. A bebida alcoólica e drogas são causas de maior dano à saúde, né? E principalmente o álcool, que é uma droga lícita, né? Porque não proíbem o álcool, né? Na verdade, existe uma proibição para menores de 18 anos, mas não existe fiscalização com o problema da maioria das leis. Bom, nosso tempo está estourado, não dá tempo de abordar mais nada, mas muito obrigada pela sua vinda aos 70 minutos. A gente vai acompanhar esses projetos. Sempre que estiver aqui por Teresina, nos mantenha atualizados sobre essas pautas, tá bom, deputada? Muito obrigada. A senhora continua conosco porque o jornalista Arimatea Carvalho vai comentar a frase do dia, que é de um colega seu de bancada, o deputado federal Júlio César. Ele disse o seguinte: aqui se faz festa com pouca coisa. O que é, Arimatea? Olha, é o seguinte, os recursos para combater a seca no Piauí. O telespectador pode comparar o que o deputado Júlio César diz e do que ele reclama faz todo sentido. Quando o estado de Santa Catarina foi arrasado por uma grande enchente, cada família atingida pela enchente recebeu um salário mínimo durante 6 meses. Agora, no Piauí, o governo federal liberou apenas R$ 80 durante 5 meses. O deputado questiona se os catarinenses são melhores do que os piauienses, porque de um salário mínimo para R$ 80 e um mês a menos, a grande diferença. Gente. E as tragédias, Maia, você sabe, a deputada registrou, são equivalentes. Verdade. Destaque de amanhã do Jornal Meio Norte. Bem, a lista dos fichas sujas, dos candidatos, pré-candidatos que não podem concorrer este ano será divulgada pelo Ministério Público no dia 10 de junho. A promessa é do procurador Alexandre Assunção. Se você é pré-candidato ou candidato, fique atento, fique de olho na imprensa, que essa lista com certeza tem um teor de nitroglicerina pura, Maia. Depois dessa aí eu nem quero uma outra manchete, né? Porque essa, a não ser que seja tão boa quanto essa. É o seguinte, neste exato momento o Corpo de Bombeiros está tentando retirar o corpo de uma mulher, tentando retirar uma mulher, ela está viva, que caiu em um bueiro no bairro Ilhotas. Ela caiu por um acidente no bueiro, tem uma grande movimentação no local e o Corpo de Bombeiros tenta retirar deputada essa disse mulher. Que passou por lá e viu, né, deputada? É uma grande movimentação. Ela está viva, não é o corpo. Torcer, né? A mulher Graças a Deus. É um destaque do Jornal Meio Norte, mas que você pode acompanhar o desfecho pelo meunorte.com, que vai estar atento a essa notícia, que deve ter um desfecho ainda hoje à noite. Obrigada, Arimatea. Obrigada, deputada. Para encerrar o programa de